Olá, eu sou o Joey Red Pill e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like caso você goste do conteúdo, se inscreva caso não seja inscrito para o recebimento de novos conteúdos. Bom, e hoje nós iremos mostrar dois vídeos de exemplo, tá? Um é de uma mulher que diz que não se casou por interesse financeiro e o outro já é de uma mulher que fala o oposto, que se casou por dinheiro. Que merda, hein? Que merda, hein, gente? Que merda! Cheio de conversa besta. Ai, que meus amigos tá dizendo que tu casou comigo só por causa do meu dinheiro. E não foi mesmo. Tu acha que se eu tivesse dinheiro, fosse uma mulher de condição boa, eu tava casado uma hora dessa, aguentando abuso de homem, aguentando choro de menino? Tava nada, eu tava era na praia, em Maldivas, sozinha. Então esses foram os exemplos que a gente visualizou hoje. Tanto o primeiro quanto o segundo vídeo, eles são vídeos apenas ilustrativos, eles não necessariamente refletem aquilo que as suas protagonistas pensam na realidade. Porém, a gente sabe que para que esse tipo de conteúdo tenha repercussão, ele precisa mostrar situações que têm nexo com uma realidade já existente. E existe um sentimento em comum que une tanto a mulher do primeiro quanto a do segundo vídeo, que é o sentimento de insatisfação com o fato de estarem casadas. Então vamos analisar primeiro aqui o primeiro exemplo, né? Nesse primeiro vídeo, a moça ela alega que ela não se casou por interesse financeiro. Porém, ela se lembra que ela tinha alguns anseios, alguns desejos, o desejo de fazer viagens, de fazer cirurgias plásticas. Porém, quando ela se lembra da realidade, que é de que ela está em um relacionamento, em uma situação financeira que não a permite fazer determinados tipos de coisa, ela acaba ali dublando uma fala, que é uma fala ali de exclamação, de desabafo, que ela solta até um palavrão, como um reflexo desse tipo de sentimento de insatisfação com a situação dela, né? Com a frustração de não poder fazer as coisas que ela gostaria. Já no segundo vídeo, nós temos ali uma moça que ela já fala em tom de desabafo que ela se casou mesmo por questão de necessidade, de dinheiro, e que se não fosse por esse tipo de precisão, ela não se submeteria a situações que ela julga às vezes serem chatas, né? Aguentar abuso de homem, aguentar choro de menino. Então é aquele tipo de situação onde ela não se casa porque ela quer, mas sim porque precisou, né? Eu não queria me casar com você, eu precisei me casar com você. E tanto a primeira quanto a segunda situações, elas refletem uma realidade que sim existe, tá? Então na questão ali da primeira, muitas mulheres hoje em dia, elas têm sim uma certa frustração de terem casado. Porque elas às vezes olham para trás e elas pensam, poxa, eu poderia ter me casado ali com um cara que me proporcionasse maior conforto, maior estabilidade financeira. E já a segunda também acontece muito, né? Das mulheres se casarem porque elas precisam se casar. Então, como o Brasil é um país pobre, a necessidade financeira muitas vezes sim empurra muitas mulheres a se casarem. Porque se você juntar ali um pouquinho com outro pouquinho, dá um pouquinho mais, né? Então, muitas mulheres, às vezes, elas se casam ali com homens que elas não gostam por uma necessidade, às vezes, financeira. Se não for financeira, tá? Vai entrar ali, às vezes, uma outra necessidade. Às vezes, a necessidade de encontrar ali algum cara que a ampare em determinadas coisas. Às vezes, a mulher ela é mãe solteira, ela precisaria de um cara que dê a ela uma certa estabilidade. Se não for só econômica e financeira, uma estabilidade emocional para ajudar a carregar ali o seu fardo, né? Então, existe sim esse tipo de situação. Só que você vê, cara, que a insatisfação ela é muito grande, né? Principalmente da parte das mulheres. Então eu vou trazer para vocês aqui alguns números que refletem como é que está a realidade dos casamentos hoje em dia, né? Então, segundo ali estatísticas, em 2021 o Brasil ele chegou à marca ali de 41% de divórcios, tá? Então, segundo uma matéria aqui, eu vou deixar duas, tá? No link aqui da descrição, a gente tem a matéria aqui do G1 e tem a matéria aqui do UOL. Então, como é que essa conta de divórcios ela é feita? Eles pegam ali o número total de casamentos que houve no ano e o número total de divórcios que teve nesse ano. E aí eles tiram um percentual. Então, em 2021,
houve ali 932 mil casamentos e 386 mil divórcios, de modo que para cada 24 casamentos houveram ali 10 divórcios. Então, se a gente for pegar em percentuais, a gente chega ali no cálculo de exatos 41,6%. Ou seja, de cada 100 casamentos, 41 acabaram em divórcio. E quem entende um pouco de análise estatística e de números sabe muito bem que não é porque os outros 60% dos casamentos não acabam em divórcio que eles necessariamente sejam uma maravilha, tá? Através de um determinado dado, a gente consegue concluir outros. Então, dos outros 60%, as pessoas às vezes não se separam porque elas não têm condição de se divorciar. O divórcio é um negócio que custa caro. Principalmente, você vai ver muito essa questão de casamentos ali que ficam se arrastando, mesmo quando deveriam terminar, em classes mais baixas, né? O divórcio ele já é mais comum ali nas classes média e alta. Nas classes mais pobres, existe a questão ali da casa, que tanto um quanto o outro ali tem a sua parte no financiamento e acaba não sendo viável uma separação ali. Então tem uma série de coisas que unem, né, as pessoas e as fazem não se divorciarem, mas isso não significa que os casamentos estejam uma maravilha. E 70% dos divórcios, tá, são solicitados pelas mulheres. Então, cara, a frase que melhor define, tá, as dinâmicas entre homens e mulheres hoje, a partir desses dados que a gente tem, é a seguinte frase: as mulheres estão insatisfeitas e os homens confusos, tá? Porque se 70% dos divórcios são solicitados pelas mulheres, isso significa que elas são as mais insatisfeitas da relação. Elas é que chegam a esse patamar de solicitar a ruptura do casamento por conta da insatisfação. E existem outras matérias, tá, que eu não consegui encontrar hoje, mas que eu já li antes, que falam a respeito da insatisfação das mulheres com relação ao relacionamento íntimo, a falta de atração pelo parceiro, tá? Que eu li uma matéria que ela era datada de 2010, se eu encontrar ela de novo, boto ela na descrição, que falava que cerca de 64% das mulheres são insatisfeitas sexualmente com seus maridos, tá? Hoje em dia deve estar praticamente nos 70%, tá? Que coincide até com a marca de número ali de solicitação de divórcios pelas mulheres. Então, assim, isso mostra que as mulheres, elas principalmente estão muito insatisfeitas em seus casamentos, tá? E por que os casamentos atualmente eles estão tão complicados? Se você for ler qualquer portal mainstream, esse portal geralmente vai colocar a culpa nos homens, né? Vai falar que os homens é que não entendem as mulheres, os homens são machistas, os homens não pensam em suas esposas, não pensam em satisfazê-las. E se você for em algum canal aqui da machosfera, já vai falar o oposto, né? Ah, a culpa é das mulheres, elas que estão tóxicas para relacionamento e tal, não sei o quê. Então, todo mundo vai querer ficar jogando um pro outro a bucha da responsabilidade do fracasso das relações. Eu já sou do tipo que eu procuro ver a coisa de uma maneira mais ampla, tá? Eu acho que seria muito reducionista da nossa parte achar que a culpa é só dos homens ou só das mulheres, né? No nosso caso aqui, a tendência é que as pessoas queiram jogar a culpa mais pro lado das mulheres, né? Visto que a nossa comunidade aqui tende a analisar as coisas diante do ponto de vista masculino. Mas eu prefiro, cara, achar que o buraco ele é muito mais embaixo, tá? Não é só um problema, tá? Se fosse só um, seria muito fácil de identificar e de resolver. A verdade é que são vários problemas, tá? É como se fosse um gráfico de pizza com vários problemas em que cada pedaço de pizza ele reflete um problema diferente. Então, na minha visão, tá? Isso daqui já é uma especulação minha. Você tem vários e vários problemas que ocasionam essa insatisfação dos casamentos, tá? O primeiro fator é o próprio ambiente, tá? A conjuntura econômica, social desfavorável que a gente tem aqui no Brasil, tá? Nosso país é um país muito pobre, desigual e com poder de compra horrível, tá? Você tá duvidando? Você acha que é exagero eu falar que o Brasil é pobre? Tem uma matéria aqui que fala, que eu vou inclusive deixar também na descrição, que fala que 90% das pessoas aqui no Brasil ganham até R$3.500, tá? Então, assim... entre 10 pessoas, 9, tá? Isso incluindo homens e mulheres, vão ganhar R$3.500 para baixo.
tá? Outra coisa apesar do Brasil figurar ali nas principais economias do mundo, né? Se eu não me engano, o Brasil deve estar em 7º ou em 8ª colocação de maior PIB. Eu vou deixar aqui uma outra matéria que também fala, só para você ter ideia, cara, 1% das pessoas que são as mais ricas do Brasil, elas detêm quase 50% da riqueza nacional. Tá? Então, assim, é uma desigualdade tão grande, que você vê que a maior parte da riqueza do Brasil, ela está concentrada assim, na mão de pouquíssimas pessoas, tá? Então, ou seja, a conta não fecha. Você vê várias dessas modernetes aí falando, porque um cara para estar casado comigo tem que ganhar no mínimo isso, aquilo. Gente, se você for ver essas estatísticas aí, eu não sei da onde que elas tiram que vai ter tanto cara nesse tipo de situação que elas estão exigindo, num país como o Brasil, entendeu? Então isso também influencia, tá? Aí você vai ter outras situações, você vai ter a questão do feminismo, né, da liberdade sexual da mulher, da promiscuidade, que consequentemente causa ali uma certa frieza, incapacidade de desenvolver vínculo afetivo a médio ou longo prazo. Ou seja, essa questão ela também pesa muito, tá? Visto que a maioria das mulheres que tem um passado promíscuo, elas com o tempo vão desenvolvendo ali uma incapacidade, tá, de desenvolver vínculo afetivo e com seus futuros parceiros. Elas vão ter ali meio que um super-homem na cabeça delas, onde elas vão comparar o tempo todo o seu marido atual com os homens do passado com quem ela se envolveu, né? Ela vai pegar as características boas de cada um deles e vai montar um super-homem na cabeça dela, ao qual o seu atual marido nunca vai conseguir superar. Então ela vai viver numa insatisfação constante também a respeito disso, tá? Existe também o outro lado, tá? Que é a incompreensão masculina a respeito dos anseios femininos, tá? Como eu falei naquela frase. Mulheres estão insatisfeitas e os homens estão confusos, tá? O homem blue pill, cara, ele em regra, ele assim, ele não tem a menor compreensão, cara, do que a mulher quer. Então, principalmente assim, os caras que são bons, eles ficam o tempo inteiro ali se perguntando, nossa, o que foi que eu fiz? Por que a mulher tá emburrada comigo? Isso eu tô falando do cara que é honesto, do cara que é bom, tá? Porque o cara que é pilantra, o cara que é vagabundo, ele não tá nem aí porque a mulher quer, entendeu? Ele só pensa nele. Mas os caras que são bons, em regra, eles são os homens que mais se ferram nos relacionamentos, porque eles ficam o tempo inteiro querendo agradar a mulher, o tempo inteiro vendo onde é que foi que eles erraram, eles não conseguem saber onde é que foi que eles erraram, até porque muitas vezes a questão não tá nem no erro deles só. Tá, eles também estão errados de não saber conhecer a natureza feminina, mas também existem coisas que não estão nem no controle deles, tá? E aí também uma outra coisa que torna os relacionamentos difíceis, tá? É a questão dos relacionamentos tóxicos, tanto da parte masculina quanto da parte feminina, tá? Você tem ali os caras que são cafajeste, pilantra e irresponsável que acabam se casando, e você tem ali também mulheres ali que são completamente desfuncionais para a vida de casada ali, se metendo ali a se relacionar com algum cara, geralmente por algum motivo utilitário, e aí você tem ali traições também. Então, enfim, você tem uma conjuntura social que dificulta muito a realidade dos casamentos hoje. Tanto é que você vê que, se isso não fosse verdade, a cada 100 casamentos, 40 não acabariam em divórcio, né? E os outros 60, tá? É muito bom ressaltar isso, não são as mil maravilhas, tá? Os outros 60, muitas vezes, são casamentos onde as mulheres estão completamente insatisfeitas, mas elas não veem com bons olhos a possibilidade de se separar, porque, enfim, o cara acaba dando ali uma certa estabilidade, mas não significa que elas gostam do cara. Não significa que esses relacionamentos sejam felizes, tá? Isso daqui já é uma especulação minha, tá? Eu estimo que do total de casamentos que existe, entre 10 a 15% são casamentos realmente funcionais, tá? Onde os casais conseguem se entender, conseguem ter ali aquela união, aquela aliança, aquele sentimento ali de bem-querer mútuo, tá? Onde tanto um quanto o outro fazem a sua parte adequadamente. Eu acho que o restante dos outros casamentos que não acabam em divórcio são um verdadeiro inferno, ou então é uma relação onde tanto um quanto o outro não estão felizes, mas a relação acaba se arrastando por outras questões, porque tem filho, porque
tem uma vida vinculada à outra através de financiamento de casa ou apartamento, então a relação vai se arrastando, tá? Então, o que eu quero mostrar pra vocês com esse vídeo? Esse vídeo até ficou bem longo, tá? Eu peço desculpa pra vocês, mas eu não consegui falar esse tanto de coisa em menos tempo. O que eu quero passar aqui pra vocês? Cara, que se você fosse casar nesse ano de 2023, tá? Boa sorte pra você, porque a situação que a gente vive aqui no Brasil não é uma situação favorável pra isso, tá? Muito pelo contrário, tá? Hoje em dia a gente tem um ambiente que é muito conspirador, tá? Contra o casamento. Então, ainda que você tenha achado uma pessoa que é boa, cara, você vai ter ali alguns estímulos que são jogados ali em redes sociais, em programas de TV, que vão fazer a cabeça das pessoas, que torna ali a vida de casado completamente insatisfatória para a maioria das pessoas hoje em dia, principalmente para as mulheres, tá? Então, se você fosse casar hoje em dia, eu não recomendo, tá? No ano de 2023 eu não recomendo. Se você já casou antes, eu acho que os casamentos ali de antigamente ainda davam para administrar melhor. Ou se você se casou há 5, 10, 15 anos atrás, beleza, entendeu? Você continua tocando ali o seu barco, mas, cara, você que tá solteiro hoje em pleno 2023 e quer se casar, cara, eu não recomendo de forma alguma que você faça isso, tá bom? Pro teu bem-estar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não concordam com alguma coisa que eu falei, manifestem-se aqui nos comentários, tá? Dê like nesse vídeo, compartilhe com algum amigo seu. Um abraço e até mais.